Está começando mais um Envisionar Podcast. Seja bem-vindo. Eu sou o Thiago Faris, estou aqui com Josué Campanhã e juntos, como Envisionar, estamos aqui para ajudar a liderança brasileira a crescer e influenciar cada vez mais a igreja brasileira. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Transmundial, saiba que a gente também está no YouTube, você pode conferir lá esse episódio e outros além dos cortes. E se você já está ouvindo a gente pelo YouTube, aproveita para dar o seu like aí, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal para que a gente possa inspirar outros pastores e líderes do Brasil. E hoje a gente está aqui, a gente sempre fala que tem um convidado especial, Josué, mas dessa vez realmente é verdade, né? É, super especial. Quem está com a gente aqui hoje, Josué? Hoje é a Sara Macedo. A Sara, por bastante tempo, foi da nossa equipe, né? Ajudou a construir muitas coisas na área de capacitação de liderança, etc. E, além disso, ela tem uma larga experiência aí na área de coaching cristão e de ajudar pessoas no seu desenvolvimento e bases de vida. Então, uma alegria para a gente ter a Sara hoje aqui com a gente, né, Tiago? Pois é, diretora do Instituto Ressonare. Isso. Não é isso? Nossa amiga, mãe da Luísa, esposa do Rafael. Isso aí, gente. Ai, que alegria. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sinto em casa. Sabe aquela tia querida que a gente vai visitar? É assim que eu me sinto aqui. Tem os primos, tem todas as pessoas que a gente ama. Obrigada por me receberem. Prazer estar aqui. E demorou mais do que a gente gostaria, mas você é a primeira mulher convidada para o podcast. A gente queria ter sido logo uma mulher nos primeiros, mas foi difícil conseguir a agenda das pessoas. E estamos felizes que você está aqui agora, representando as mulheres. Isso. E hoje nosso tema tem tudo a ver com o que você fala nessa área que você trabalha, que é justamente desenvolvimento de pessoas, né? Você já fez isso de diversas formas diferentes ao longo dos anos, né? Com a gente, inclusive, no Envisionar. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que o pastor e o líder podem pensar em criar essa cultura do desenvolvimento de pessoas, de líderes, que é um dos nossos objetivos aqui também no Envisionar, né? E para começar, justamente, a gente quer iniciar o podcast falando sobre isso, né? Como que a gente pode ajudar o pastor e líder a entender que desenvolver pessoas não é uma coisa só pontual, não é só... No final de semana a gente faz um curso motivacional, chama um cara famoso, tipo Josué Campanhã, o pessoal vai ficar feliz e tal, mas isso não resolve o problema, né? Uma coisa pontual. Fala um pouco mais pra gente por que isso é importante. Então, é importante perceber, gente, que quando você fala treinamento, curso... Quando a gente fala de treinamento, é diferente de desenvolvimento de pessoas. E é muito comum os líderes confundirem essas ideias. Eles acham que uma série de treinamentos leva a pessoa ao desenvolvimento e não necessariamente. O que acontece? O treinamento é para habilidade pontual. Alguma coisa que a pessoa aprende, precisa aprender a fazer, como vou me comunicar melhor, vou trabalhar melhor em equipe, tudo bem. Desenvolvimento está na palavra, é processo. Eu vou me desenvolvendo ao longo da minha vida. E quando eu percebo isso como líder para desenvolver minha equipe, eu percebo que é uma caminhada que eu tenho que estar com eles. Tanto para desenvolver novos líderes e gerar maturidade. O que acontece com o treinamento? Dá aquela inspiração, aquela motivação, todo mundo adora, né? A gente sai de lá cheio. Só que chega segunda-feira e aí os problemas voltam. A motivação, a inspiração do final de semana no treinamento, ela tem um período, uma duração muito curta. E quem tem maturidade, que é do desenvolvimento, não precisa de motivação para trabalhar. É importante ter motivação. Mas a motivação, aquela que é movido por motivação, ele precisa sempre de mais e mais. Nunca vai estar bom. E aí que a gente vê problemas, acredito que a gente vai se identificando aí, né? Onde está o ponto aí do desenvolvimento para as pessoas. Na sua opinião, o que Jesus fez? Treinamento ou desenvolvimento? Opa! Treinamento nível hard com muitos... Aliás, desenvolvimento em nível hard com muitos treinamentos. Quando ele levava as pessoas, levava os discípulos dele para aquelas situações específicas, ele estava com um plano de desenvolvimento em mente. Ele estava com um arco maior em mente. Mas aquele momento de treinamento também era importante. Então, leva aqui, olha, vai lá, distribui os pães. Ele estava treinando os discípulos. Traz os pãezinhos, traz esses peixinhos. Está treinando. Só que ele é um momento. Se ele não estiver na caminhada, mostrando passo a passo, incentivando cada um no seu talento a fazer o melhor de si, a entregar, a trazer para fora o potencial, não adianta. Aí fica só na experiência. E a experiência se esvai. Então, Jesus era um bom treinador e desenvolvedor de pessoas. E por que treinamento de final de semana não resolve, então?
Por isso, porque ele inspira, né? O treinamento no final de semana, ele é importante, porque o nosso cérebro precisa desse combustível. E o treinamento, ele enche a gente, ele libera uma série de hormônios na nossa mente que dão sensação de prazer, de pertencimento, da endorfina, fala vários nomes aqui que fala assim, uau, agora eu tô poderoso. Isso é bom, não é ruim. Só que a gente não precisa só inspirar, a gente precisa também expirar. E esse é o movimento do Espírito Santo. Quando Deus nos cria, né, ele cria ali Adão, ele sopra, ele multiplica-se. Quando ele expira, eu estou compartilhando, eu estou dando de mim aquilo que eu aprendi, eu vou dando para os outros. E o treinamento, o evento de final de semana, ele inspira a gente, é importante. Mas eu não posso ficar cheio de ar, senão eu me afogo do mesmo jeito. Eu preciso trazer para fora, praticar. Hoje em dia, a gente tem um entendimento, a gente é levado a acreditar que só porque eu entendi algo, já mudou a minha vida. Né? Então, tem uma série de informações. Vou fazendo cursos. Na hora que eu entendi, tive aquele insight poderoso. Falar, agora eu entendi. Já vou para o próximo insight, porque eu já entendi, já superei aquilo. E não, eu preciso praticar. Eu preciso aplicar. Eu preciso ir no passo a passo. E é aí que é o desenvolvimento. Só que eu fujo disso porque tem as dores do processo. E é aí que o líder e o liderado, ou o discípulo e discipulador, funciona do mesmo jeito, às vezes não tem a paciência para esperar esse processo acontecer. Vamos para o próximo tema. E aí gasta-se rios de dinheiro, o tempo passa e a gente fica lá com vários certificados na parede, sem resultados que precisa. O nosso podcast aqui é mais direcionado para pastores, né? E por que pastor gosta tanto de treinamento, então, de final de semana, motivacional, né? Você que trabalha tanto tempo com treinamentos e tal. Eu percebo que eles estão cansados. Então, entende essa parte biológica do cérebro mesmo, sabe? Entender o que acontece com as pessoas. Quando a gente está cansado, a gente tem muito hormônio de estresse circulando no corpo, a gente precisa esvaziar, a gente precisa relaxar. E o que é que você encontra num treinamento de final de semana que não essa inspiração e esse relaxamento? Ou outros, você tem uma conexão com outras pessoas que estão na mesma vibe, no mesmo problema que você. Aí você fala, uau, é isso. Outros estão me entendendo. É uma sensação quentinha, né? Ai, é aqui que eu tô, aqui me funciona, aqui eu me encontrei. Só que, de novo, eu me abasteço, eu recebo. Ele tem, inclusive, uma série de insights. Não sei quantos como eu, adoro anotar. E quanto mais você anota, mais sensação tem de que você realmente está aprendendo. Então, ali resolveu sua vida. Pronto, resolvi minha vida. Agora é só voltar para a igreja, porque todo mundo estava, inclusive, aqui, escutando tudo isso que eu escutei. E estão no mesmo ponto que eu. Quando a gente voltar lá, todo mundo já resolveu a vida. Que nem eu. E não é assim que acontece, obviamente. Então, quando eu volto para lá, eu enquadro a realidade, não necessariamente estou equipado para colocar em prática, porque eu recebi uma série de ferramentas, recebi uma série de inspiração, de insights, mas eu não estou equipado para aplicar, porque não tem, às vezes, ninguém me acompanhando, ninguém me ajudando. Aí, de novo, vem a frustração, a culpa é, lógico, dos membros que estão me dando esse trabalho todo, e ao invés de eu pensar o que está acontecendo com essas pessoas também, para eu poder ajudá-las e desenvolvê-las, eu vou buscar o quê? Um outro curso. Sim. É um ciclo vicioso que tende a não parar, a menos que a gente pare com esse ciclo de eu entender não é saber. E isso, então, diferente. Não é capacitação contínua? Não, isso é capacitação, mas não é contínua. Eu estava conversando com um pastor de uma igreja em Minas Gerais esses dias, que ele estava falando assim, Thiago, mas eu não entendo porque os líderes da minha igreja não se desenvolvem. Eu faço um curso, uma escola de líderes com eles toda semana. Cada semana é um assunto diferente, mas eles não crescem, não evoluem. Eu falei assim, como assim toda semana é um assunto diferente? Não, uma semana sobre o assunto, outra semana sobre outro assunto, cada dia é um assunto diferente. Eu falei assim, tá aí o problema, eles não conseguem ter continuidade. Um dia você fala sobre Efésios, no outro dia sobre política, no outro dia sobre aborto. Como é? O que você espera desenvolver nessas pessoas? Não tem uma continuidade, um programa, um processo. Ele dá na telha dele o que vai falar na próxima terça-feira na escola de líderes, prepara ele meia horinha, né, de uma mensagem, né, e acha que está desenvolvendo os líderes, né? São pílulas muito pequenininhas, soltas, que não tem uma continuidade. Né? E muito mais cansativo para ele, né? Olha que criatividade esse pastor tem que ter para arranjar temas, tirar do baú alguns temas. Não precisa disso. Escolhe um e faz profundo. Quando entender esse, passa para o próximo. E passa para o próximo. Sabe uma coisa importante também nesse sentido? É porque a gente fala assim, mas o assunto vai se esgotar.
né? Como é que eu desenvolvo tudo isso? É porque a gente tem um modelo muito forte na cabeça de que treinamento e capacitação é sala de aula. Então, existe um detentor do saber. Eu sei, inclusive, o que é bom para você, viu? Eu sei do que você precisa. Eu escolho, eu me sinto responsável pelos temas, por aquilo que vai te fazer crescer e te transmito. E você passivamente recebe. No adulto não funciona assim. Mesmo na criança não funciona assim. É preciso relacionamento. Então, quando a gente senta todos em volta de uma mesa e começa a conversar e escutar, muda totalmente a perspectiva. Não preciso ter vários temas. Você, meu aprendiz, meu liderado, você que está sendo desenvolvido, é que me traz. O que você precisa desenvolver? O que você está precisando crescer? Quais são seus sonhos? Quem é você? Ixi, gente, aqui dá conversa para mais de metro. Para se desenvolver de verdade, a pessoa ir crescendo consistentemente. Eu acho que isso traz duas outras palavras, que é cultura e continuidade, né? Você ajudou a gente, continua ajudando a criar essa metodologia para uma capacitação contínua na igreja. Mas isso parece que remete à questão da palavra cultura, criar uma cultura. E a maioria das igrejas está voltada mais para o imediato. A gente quer resultado imediato, não só na área de capacitação, mas em diversas outras áreas. Então, como quebrar a cultura do imediato e como criar a cultura da capacitação contínua? Quando a gente pensa em cultura, necessariamente a gente está falando de gente, né? Então, eu preciso entender quem são essas gentes que estão trabalhando comigo. Sentar na mesa mesmo, gente, voltar para as bases. Quem são essas pessoas? Por que essa cultura de hoje está gerando esse tipo de comportamento? Porque a cultura ela nunca é instantânea, não é algo que simplesmente é criado rapidamente. A cultura da minha empresa, estou criando uma empresa hoje, ou falei de empresa, mas no caso da organização da igreja aqui, né, que eu trabalho com os dois contextos. Vamos abrir uma igreja, a cultura será essa. Não existe isso, porque depende de quem vem da vizinhança, vem outras pessoas de outras igrejas. Essas pessoas têm cultura própria, vêm carregadas de pressupostos, a sua própria cultura. Então, vamos entender quem são essas pessoas que estão compondo a igreja. O que elas pensam? Quais são as doutrinas que elas carregam? Crenças, não estou falando da fé, estou falando de crenças. Quais são as crenças que elas carregam sobre o papel do pastor, o papel delas mesmas? Qual é a responsabilidade que elas têm no seu próprio desenvolvimento? Entende o que elas pensam? E tudo bem, e sem julgamento. Temos o ponto A. Qual é a cultura que queremos criar? Então, eu quero pessoas autônomas, maduras, que sejam capazes de frutificar? Ok. Então, como a gente... Aí sim, traça um plano. Como eu posso ajudar essas pessoas a entenderem a responsabilidade que elas têm nesse desenvolvimento delas? E aí, assumo o meu papel, que é ser o facilitador, ser o mediador dessas pessoas entre o que elas são e o que elas podem vir a ser. Aí, a gente começa a dar passos práticos. A lógica que geralmente se traça é o oposto. É o que eu, líder, quero como cultura, traço os pontos a serem desenvolvidos, aí sim, trago material para forçar as pessoas a irem em direção àquele momento, aquele entendimento que elas têm que ter para que a gente chegue até a visão. Mas a gente está falando de cultura de pessoas que têm interesses, sonhos, vontades, talentos próprios. Tem que ser co-construído, senão a gente não chega onde todos nós queremos. E o pastor acaba se isolando, né? O líder acaba se isolando de todos os demais componentes do grupo, das pessoas. Parece que o buraco é mais embaixo, né? Quando a gente pensa no curso rápido, é mais fácil, né? Você fala assim, resolva o problema dando uma pílula. Mas quando a gente pensa em algo um pouco mais de desenvolvimento a longo prazo, a gente precisa ter mais calma para entender todo o cenário e dar alguns passos, né? A gente vai continuar falando sobre o desenvolvimento, mas assim, pensando no pastor de uma igreja pequena, e eu sei que você conhece a realidade de igreja pequena, que você faz parte de uma nessa área. Mas assim, pensando na realidade de igreja pequena, já pelo que a gente já conversou, qual o primeiro passo que o pastor deveria dar para começar a construir essa cultura de desenvolvimento de pessoas no longo prazo? Olha, eu vou trazer o mesmo princípio que vocês aqui na Envisionar trazem para a questão do discipulado. Primeiro, vai fazer sua lição de casa. Pense você no seu próprio desenvolvimento. Comece com você. O que você precisa se desenvolver? Qual é o seu plano para 2023, 2024, 2027, o próximo período da sua vida?
Onde você quer chegar como pessoa? Começa com você consigo mesmo. Aí você começa a exportar isso para fora de você, começa a trazer para as outras pessoas. Não é no cognitivo, não é só no pensamento. Onde queremos chegar sem você sofrer as dores do processo, sem você sentir a preguiça que dá de você fazer o plano, de você pensar o que você precisa crescer, você se sentir humilhado até falar assim, olha, isso aqui eu achei que estava resolvido na minha vida e não está. Admita o que você não é bom. Quais são suas falhas como líder? E essa vulnerabilidade, essa sinceridade é que vai trazer para você a autenticidade em que você precisa se desenvolver. E a autenticidade sua vai permitir que os outros também sejam autênticos, admitam em que eles precisam se desenvolver. Aí pronto, simples, né? Parece que é coisa muito difícil, mas na verdade não é. Na verdade, ela não é complexa, ela é simples, mas ela é difícil. É as pessoas admitirem o que elas precisam crescer. E começa comigo. É fácil eu falar o que o Josué, o que o Tiago, o que qualquer pessoa precisaria desenvolver. Olha para si. E aí, essa igreja pequena é mais fácil porque eu consigo transpor de mim com meus amigos, aqueles mais próximos, para fazerem um plano também. Passou por esses, peça para eles irem para o próximo, para os amigos deles, e assim por diante. É exatamente o princípio que trabalha aqui com o discipulado. Começa o pastor entendendo a visão, passa você pelo discipulado. Vai para outros, multiplica de você para um grupo menor. E esses multiplicados se tornam multiplicadores, e assim por diante. É processual, leva tempo, é chato. Gente, é a verdade, é assim que funciona. Vamos fazer a conexão disso, então, talvez com uma coisa que a gente tem bem forte, que é a escola dominical. A escola dominical é esse treinamento coletivo. E parece que a gente quer transferir isso para o desenvolvimento de líderes, né? Bom, se eu botar o pessoal numa classe e tal, eu treino todo mundo de uma vez só e tal. Até porque Jesus fez com 12, então eu posso fazer com muito mais, né? Então, pensando nisso, dá para desenvolver todo mundo ao mesmo tempo? Ou você acha que não? Desenvolver não dá para treinar. E isso é legal, é uma arma, uma ferramenta a seu favor, né? Então, vamos treinar. Pensa no treinamento como um momento estratégico, gente. Vamos chamar a todos, vamos inspirar, vamos mostrar as habilidades, isso é ótimo. Quer ver um exemplo? Como a questão de fazer com todos ao mesmo tempo, e também a questão do momento, né? O coletivo. Uma mensagem dominical, a gente pode encarar isso como um treinamento, certo? Eu mostro lá como viver com amor, como eu posso me relacionar com meu marido, enfim, tem um treinamento ali. Quando você chega no final de um sermão dominical, pergunta lá para 5 pessoas, faz esse exercício aí, líder, para você ver. Vai para 5 pessoas e pergunta, o que isso te impactou? O que você aprendeu hoje? As respostas são mais ou menos parecidas. Só que aí você vai fazer uma segunda pergunta. Qual vai ser o seu desafio em aplicar esta verdade na sua vida? Vai ser específico. Cada um vai ter um desafio diferente. A primeira pergunta se refere a, ok, o treinamento foi bem estabelecido, aconteceu satisfatoriamente. O desenvolvimento começa agora. Eu ajudar essa pessoa a aplicar na vida dela. E eu dei um exemplo aqui de um sermão dominical. Para a liderança, a mesma coisa. Não dá para fazer para todo mundo por isso. Porque qual vai ser o desafio desse líder, tendo essa personalidade, esse perfil, para este grupo de pessoas? O que esse grupo de pessoas espera dele? Espera que ele seja o herói? Então, talvez esteja sofrendo, ele está sofrendo alguma pressão ali, que ele precisa de uma capacitação específica para não se colocar como um herói da equipe dele, mas como alguém que vai viabilizar, vai empoderar, vai encorajar essas pessoas. A necessidade é específica dele. Então, não adianta eu trabalhar com com todos os líderes como se eles fossem iguais. Só que dá mais trabalho também eu ir no individual. Então, veja, porque tem um descompasso aí de tempo entre a minha necessidade de capacitação de líderes versus a necessidade de cada um. À medida que você consegue empoderar e dar para as pessoas a autonomia, amadurecimento, elas vão conseguindo ser mais rápidas enquanto aproveitando os treinamentos. Deu para entender essa lógica? Com certeza. Me lembra muito Jesus, né? Ele contava a parábola para a multidão e aí depois ele chamava os dois e falava assim, vamos processar esse negócio aqui agora? Vamos pegar isso para a vida, né? O mundo corporativo ele chama de wrap-up. Vamos processar esse negócio aqui. O que fez sentido para vocês? Vocês entenderam, né? É mais ou menos isso. Eu posso até treinar um grupo grande de pessoas, mas para desenvolver eu preciso caminhar junto com um grupo menor ou no individual.
Exatamente. Eu preciso conhecer a pessoa. E se eu não conheço, não sei quais são os sonhos, os valores, o que pega para aquela pessoa, qual é o problema daquela pessoa, sabe? O que ela quer muito na vida. Se eu não sei isso como desenvolvedor de pessoas, eu não consigo conectar com o coração dela. E ela vai estar sempre trabalhando no momento no modo comodismo. Né? Eu vou só até onde me é cabido, porque aquele líder não se importa de verdade comigo, ele se importa com a missão. Mas comigo, eu sou uma ferramenta para a missão. E tudo que as pessoas querem é se sentir vistas, acolhidas, enxergadas. Falam assim, ele se importa comigo. Gente, se importe com as pessoas, mostre para elas que você se importa com elas, e elas dão muito mais. Por isso que eu falo que não precisa dar motivação para trabalhar. Se você saber que alguém se importa com você, você não trabalha muito mais feliz? E como é que você sabe que alguém se importa com você? Alguém sentou para te escutar. Alguém está caminhando com você nos seus desafios e te ajudando a superá-los. E isso é desenvolvimento de pessoas. Que passos o pastor poderia dar, pensando que normalmente os pastores desafiam, né? Você precisa servir, você precisa ser um servo, tal. E aí as pessoas respondem, tá bom, eu estou aqui para servir. Que passos o pastor precisaria dar entre esse momento a pessoa se dispõe a servir até chegar no envolvimento realmente dela, nesse desenvolvimento aí? Que passos seriam esses? Eu começaria com uma conversa bem honesta sobre por que é que você está aqui. Por que é que você se voluntariou a trabalhar? A proposta do porquê é eu entender por que isso é importante para a pessoa. Será que ela está vindo pelos motivos certos? Ela está vindo porque ela quer chamar a atenção? Ela quer ser vista? Ela quer desenvolver os dons dela? Ela quer aproveitar melhor o tempo dela? Ou porque ela acha que Deus vai amá-la mais? Entender essas questões mais existenciais, mesmo mais profundas. Ou porque ela está querendo se conectar com pessoas na igreja e ela não sabe como fazer isso, Pronto. Né? E é válido, inclusive. E não é porque... eu não estou falando de fazer uma seleção, tá, gente? Se você está com este motivo, você não é bom o suficiente, apartai-vos de mim. Não é isso. Entender sem julgar, entender mesmo para falar assim, eu vejo você e eu quero te ajudar, inclusive, a superar esses motivos equivocados, talvez, que te trouxeram aqui. E com isso a pessoa vai entendendo, então amadurecer é isso. Então alguém maduro serve por conta disso. Então aí você vai na caminhada. Então o primeiro passo seria esse. Chama a pessoa, entende por que ela quer. Segundo passo seria, entende quem é você? Onde você pode servir melhor? E aí a gente tem uma crise de identidade bem grande, né, na sociedade. Nem todo mundo sabe quem eu sou ou onde eu posso servir melhor. Ok, vamos fazer alguns experimentos. Onde você pode servir melhor por 3 meses, por 5 meses, por 1 mês. Porque, enquanto isso, eu estou aqui te ajudando a saber. Como é que você se sentiu fazendo isso? Como é que foi isso? E não aquele momento de eleição no final do ano, você tem um compromisso por 1 ano, sofridamente chega em agosto, fala, o que eu estou fazendo? Alguém pega para eu entregar isso logo? É o contrário, gente. O processo, ele não precisa ser o compromisso não é com a pessoa entregar as minhas expectativas no ministério, mas fazê-las amadurecer. Fazê-las crescer. O ministério viabiliza pessoas. E não as pessoas viabilizam o ministério. Porque o ministério, o que é ministério? Ministério são as pessoas. Então, a minha importância maior são as pessoas. Ajudá-las a dar passos concretos para fazerem o que precisam. Aí sim. E aí elas vão fazer o quê? Desenvolver outras. Amadurecimento. E dar autonomia, alivia as costas do pastor também. Porque senão pesa demais para ele ter que decidir por todo mundo. Pois deixa eu me colocar agora no lugar do pastor da igreja pequena, que normalmente diz assim, eu não tenho gente para me ajudar e eu estou com a agenda cheia e não tenho tempo para fazer isso. O que você diz para esse pastor? Olha, é contraintuitivo e até controverso, eu diria, mas deixa alguns pratos caírem por um tempo. Às vezes a gente precisa recuar para poder avançar. Deixa alguns pratinhos caírem. Vê aí quais são os pratinhos que realmente precisam ficar no ar. E os outros, deixa com o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu entendi, eu preciso cuidar. O mais importante são as pessoas e não as tarefas ou os ministérios. Então, agora eu vou cuidar desse plano de desenvolvimento das pessoas. Ok. Vou cuidar dos meus líderes. Ok. Recua, faz esse plano. Foi lá 6 meses, a igreja vai ficar assim, gente. Comunica para a igreja, né? Porque a igreja precisa estar junto. E segue. Vai doer, vai doer.
Não vou dizer vai ser simples, as coisas vão se resolver. Não vão. Mas no longo prazo, vai. E enquanto você não romper, não deixar alguns pratos caírem, só vão surgir novos pratos para você equilibrar. Sim. Porque ou a igreja cresce e você não consegue dar conta, ou a igreja diminui e você fica sozinho com mais pratos ainda. Exatamente. Então a gente está falando, ou você está falando, na verdade, que a gente precisa desenvolver as pessoas individualmente. A gente precisa olhar para a pessoa, entender o contexto dela, seus valores, seus motivos, o que motiva ela. E já deu alguns passos, inclusive, assim, de sentar, ouvir, entender. Mas quais outros passos você daria para um pastor pensar nesse plano de desenvolvimento pessoal, né, de cada líder, de cada pessoa que ele precisa se envolver? Quais seriam esses pontos do plano de desenvolvimento para cada pessoa? Tá. Eu vou dar um exemplo bem prático do que você poderia fazer, que assim, eu gosto muito de começar trabalhando sempre por quem a pessoa é, a identidade. Né? Porque da identidade a gente traça os objetivos muito mais alinhados, sem ter retrabalho lá na frente. Primeira coisa, então, trabalha a identidade da pessoa mesmo. Quem é você? O que você quer? Uma sugestão, tem um plano bíblico da YouVersion que eu criei, chama Encontrando Sua Verdadeira Identidade. Gratuito, são 12 dias para você entender quem Deus diz que você é. Trabalhe esse plano com o seu líder. Entende ele. Que quando a pessoa entende quem Deus diz que ela é, fica mais fácil também de ela perder as inseguranças, assumir os ministérios porque ela está no momento certo. Ela entende que ela é filha e senta no colo do pai, não precisa ficar espreita, tentando galgar cargos na igreja. Então, entende primeiro quem ela é. Segundo passo, bem prático também, existe um livro chamado Tempo, Agenda e o Foco. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Uma vez que a pessoa começa a olhar para dentro de si, entender quem ela é de verdade, na perspectiva do que Deus diz sobre ela, ela começa a olhar para fora e entender sua missão. Trabalha isso, gente. É passo prático. Trabalha, entende qual é a sua missão. Você pode fazer encontros semanais com as pessoas. E aí você divide, inclusive, em Visionar, tem o guia, né? Pra você trabalhar isso. Acho que foi uma Sara Macedo que fez, né? Conheço essa menina. Eu achei que você nem vai falar desse curso, você ficou muito bravo quando o José lançou esse livro, né? Porque você falou assim, tinha que ter sido eu para escrever esse livro. Gente, mas é muito alinhamento. Eu lembro quando eu falei, gente, tudo a ver, é isso que eu acredito. E funciona. Por que eu falo assim, funciona? Porque a gente é ser humano quer ser realizado, se realizar. A gente tem eu já volto na resposta, tá, José? Só fazer um parêntese aqui. A gente tem uma crença, né, dentro do evangelho, do universo evangélico, vamos dizer assim, de que pensar em si mesmo é o egoísmo, a gente tem que abafar, abandonar. Ok, realmente o ego mata, né? Tem que ser altruísta, tem que amar, enfim. Mas a gente precisa entender que, biologicamente, o nosso cérebro está sempre procurando o próprio interesse. O que eu ganho com isso? Se eu não aceito isso, não entendo que os meus liderados, as pessoas à minha volta, precisam encontrar essa satisfação, encontrar essa motivação, e falar assim, eu estou aqui porque eu ganho algo com isso. O que eu ganho? Eu ganho crescimento, realização, minha espiritualidade aumenta. Se as pessoas não conseguem admitir isso, elas vão pelos motivos errados. Porque não é que isso não existe. Ele simplesmente não está sendo admitido. E aí, quando eu entendo isso, eu falo assim, não, o que meu liderado realmente quer? Por que é que ele está aqui? Aí eu consigo trazer os passos mais concretos para ele, entender que para ele servir bem na missão, ele tem que trabalhar numa área que seja XPTO. Ele vai para a área de comunicação. Eu não coloco lá nas crianças alguém que se tornou mãe de adolescente ou de uma criança e agora precisa ter um professor para o filho dela. E só que ela não gosta muito de criança, ela gosta do filho dela. Mas é o que temos para hoje. A gente para de colocar as pessoas para atender o ministério. E o ministério tem que viabilizar as pessoas. Então, é uma coisa um pouco mais diluída, mais fluida, na verdade, para que as pessoas encontrem o que elas precisam na igreja. Responde a pergunta? Sim. Isso leva a uma outra questão, que é o ser, né? Que você levantou, a partir do que as pessoas são. Quando a gente olha para alguns discípulos, por exemplo, Pedro, né? E vários outros, a principal habilidade dele era ser pescador, né? E aí, um dia desse, estava pensando sobre isso, que as características da habilidade de Pedro foram as características que Jesus usou para tornar ele o apóstolo. Então, por exemplo,
algumas características de um pescador. É um cara ousado, né? Ele entra num barquinho desse tamanho, vai lá no meio da onda. Eu não entraria... Desculpa, não entraria num negócio desse de jeito nenhum. Mas é o cara ousado. É o cara conversador, né? Gosta de contar história, etc. Né? E vai por aí afora. Aí você olha, as características de Pedro depois no apostolado eram as mesmas. É o cara ousado que chegou e falou para as autoridades: vocês mataram Jesus. Né? Não foi João, não foi Tomé. Tomé ia fazer pergunta, né? Será que foi e tal? Né? Era o cara que fez o sermão, contou umas histórias, 3.000 pessoas se converteram. Né? Então, parece que o processo de desenvolvimento foi a partir do ser. Né? Partindo disso, como é que o pastor pode pensar em usar as habilidades pessoais de cada um para o desenvolvimento de líderes na igreja e não o inverso, como você falou? Né? As pessoas também têm que saber quem elas são. Não basta o pastor encorajar, mas elas também têm que entender que elas estão aqui para servir. E o que elas ganham quando elas servem? Quando Pedro, por exemplo, no exemplo, o que Pedro ganhou quando ele seguiu Jesus? Ele ganhou sentido da vida, significado, um grupo para pertencer, autoridade. Ele ganhou uma existência com significado. Quando ele percebe que ele tem isso, fica mais fácil para ele colocar isso em ação. Eu lembro muito do episódio lá de Cornélio, que ele teve o sonho, daqui a pouco chega o criado lá, o funcionário, né, de Cornélio, e leva ele fala, se fosse em outro momento, eu nunca teria ido até aqui. Mas essa ousadia, essa possibilidade de eu fazer coisas diferentes, mesmo sabendo quem eu sou e minhas rusgas, né? Eu entendi que eu estou aqui para servir. Eu entendi que isso me desafia. E eu entendi que Deus está fazendo isso por mim porque eu resistiria. Você começa a ter uma existência, uma capacidade, uma possibilidade de servir mais humilde, né? Você sai daquela coisa, eu tenho um cargo, eu sou um apóstolo, eu não vou até lá. Aquela pessoa nem é judeu, não vou me juntar. E ao invés disso, você fala assim, peraí, eu sei quem eu realmente sou em Deus. Eu sei que eu sou um servo, eu sei que sou pecador, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou livre, eu sei que Ele me ama. Então, tudo que me resta fazer é responder esse amor. Eu saio realmente das minhas prisões, as minhas vontades de apenas receber para poder doar. Só que o líder precisa ensinar isso para o seu liderado. E não só no sermão dominical, porque o sermão dominical ensinei, treinei. Qual é o seu desafio em resolver isso na sua vida? Aplicar. Falar, pastor, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha sogra que está em casa, enfim, eu tenho uma série de desafios. Ok. Você entende o que você ganha quando você vem junto? Você entende que sua vida tem um significado diferente quando você está servindo ao Senhor? Não. Na verdade, não entendo. Se essa pessoa, por exemplo, diz, eu não entendo isso, se ela tem a liberdade para dizer isso, eu não entendo, o pastor fala, tá vendo, não adianta eu falar nada mais. Eu posso fazer o sermão lindo, fazer o sermão da montanha de Cristo aqui. A pessoa não vai se convencer. Então, eu preciso ajudar antes, um passo anterior. O que essa pessoa precisa se sensibilizar para que ela entenda? Agora, nesse mesmo exemplo, se a pessoa fala assim, eu entendo, pastor, só que eu não consigo. Você me permite caminhar com você para te ajudar a conseguir? O que a gente pode trabalhar? E dá para a pessoa a voz. O que a gente pode trabalhar? O que é que está te impedindo mesmo? Pode falar, não vou te julgar. O que realmente está te impedindo? Ah, pastor, eu estou conformado, estou acomodado, estou cansado. Eu estou de saco cheio, na verdade. Meu trabalho está muito chato. Tudo bem, tudo bem. Vamos para o próximo passo. O que Deus está querendo de você hoje? Quem você quer se tornar? Quando eu trabalho com o ser antes do fazer, que é o modelo inverso, eu vou me importar mais com o que a pessoa está se tornando do que com o que ela está fazendo. E, geralmente, a gente coloca as pessoas para fazerem na igreja. Faz aí. E aí você vai se descobrindo. Não, quem você quer se tornar? Esse é o seu ponto B de verdade. Qual é a pessoa que Deus quer que você seja? Eu vou te ajudar nisso. E você vai se expressar de tal forma, isso vai sair de você de tal forma que você vai servir nisso, no seu trabalho e também na igreja. Porque a igreja também precisa de você.
Pois é, vou me colocar no papel do pastor outra vez da igreja de 100 membros que está no desespero e preciso botar a gente para trabalhar com a mão na massa já, não dá tempo de fazer isso aí, senão a igreja não vai para frente. O que você me diz agora para eu sair desse enrosco? Tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto caminha, que Jesus também não fazia assim, né? Parava e trabalhava, parava e trabalhava. Não, era no caminho. Enquanto você trabalha, vamos conversar. São pausas pequenas no dia a dia. Vamos conversar. E aí, gente, não precisa ser nem tão individual assim, às vezes não dá tempo, né? Junta ali o grupo de 5, 6 pessoas. Gente, e aí, como foi o trabalho hoje? Como vocês se sentiram? Vocês estão se sentindo úteis aqui? Vocês estão cansados? Não é uma reunião de feedback, de avaliação. É uma reunião de autoavaliação. Como é que está sendo para vocês? Está crescendo? Como é que eu estou sendo para vocês? Olha, para mim está sendo difícil isso, eu precisaria de mais disso. E o pastor se colocar ali também, o que ele está crescendo. Esse momento de conversas honestas, com foco em desenvolvimento, nos ajudam a ter clareza do nosso próximo passo para chegar. E, enquanto isso, vamos fazendo, porque, assim, a igreja tem os ministérios para funcionar, as coisas precisam ser feitas. Mas isso não é o objetivo. O objetivo é a relação enquanto as coisas estão sendo feitas. A gente tem um programa de desenvolvimento de líderes aqui no Visionar que trabalha justamente essa questão de a pessoa entender o seu papel como líder, a construir um projeto de vida, pensar na sua influência. E, por vezes, quando a gente fala com alguns pastores sobre esse programa, eles falam assim, não, mas eu só preciso de um treinamento para fazer o cara trabalhar melhor no ministério dele. Como é que eu capacito ele para exercer o ministério dele, né? E a gente ouve de muitos líderes que se frustram na igreja por conta disso. Eu frequento a igreja, mas na cabeça do pastor eu sou a mão de obra, né? Barata ou gratuita, dependendo, né? Ele tá me querendo botar para trabalhar mas minha vida, eu preciso que alguém olhe para mim, né? Então, muitos líderes se frustram com essa abordagem, né, do pastor e da liderança de captar pessoas ali, né? Então, o que você está dizendo é a gente primeiro precisa trabalhar como pastor ou como líder no ser antes do fazer, né? Então, eu preciso primeiro trabalhar quem ele está se tornando, como você disse, quem a gente quer que ele se torne, antes de capacitá-lo com ferramentas ministeriais para exercer esse ministério de forma mais efetiva, né? Sim. E até um ajuste aí na fala. Não quem a gente quer que ele se torne, quem ele quer se tornar. E essa é uma mudança de perspectiva muito corajosa para o pastor fazer, ousada, e também cabal para realmente gerar mudança nas pessoas. Vocês gostariam que eu dissesse o que você tem que se tornar? Ou que eu te dissesse o que você tem que desenvolver mais? Ninguém gosta disso. Porque eu tenho os meus anseios, os meus sonhos, de novo. O que eu, na minha jornada, o que Deus tem me dito, que eu preciso me tornar e cada vez mais semelhante a Cristo. Agora, o que é a Sara semelhante a Cristo? O que é Josué, o que é Tiago, o que é você, pastor, semelhante a Cristo? E é nesse ponto, nesse ponto B, o que você entende que eu vou te ajudar. E nisso eu trago muito do coaching, né? O que importa, o protagonista de uma sessão de coaching é a pessoa. Eu estou aqui por você. A gente faz muito essa alusão, é o motorista eu ia falar táxi, mas hoje em dia é Uber, né? É o motorista de Uber, você coloca lá o trajeto e a pessoa te leva. Sem o motorista, você pode ficar perdido, andar muito mais, você vai ficar dando voltas, enfim, é cansativo. E às vezes você nem chega onde você gostaria. Mas quem vai definindo o trajeto é você. Obviamente, a gente não está falando aqui da questão do pecado, né? Você vai chegar onde você quiser, pode ser tudo o que você quiser na sua vida. Não é disso que a gente está falando. Está falando o que Deus tem revelado a você, que você pode se tornar. Eu vou ser esse facilitador. Um outro exemplo muito apropriado agora em tempos de Copa. Os jogadores. Cada jogador tem aquele talento, tem aquele jeito único de se diferenciar, né? E o objetivo de todos qual é? Fazer gol. Mas, em hipótese alguma, o técnico pode fazer com que o jogador se sinta usado por ele para ganhar o jogo. O jogador tem que querer ganhar o jogo, porque é do interesse dele. Então, ele dá a sua melhor performance para poder ganhar o jogo. Qual é o papel do técnico? Ele não entra em campo para jogar e nem fala, chuta para a direita, pega a bola na esquerda. Não. Qual é o seu talento? Eu vou te ajudar a lapidar esse talento. Eu vou te ajudar a entender quem você é, entender suas melhores formas. Treina aqui, eu quero te assistir, eu vou te dar feedback. Eu sou seu parceiro. Eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te apoiar e até corrigir. Mas eu quero ganhar o jogo junto com você.
O jogo é nosso. O jogo não é do pastor. Vocês estão entendendo a alusão, né, gente? O jogo aqui é só uma alusão, tudo que é o Senhor, o interesse é do Senhor. Mas qual é o nosso ganhar a partida? Resgatar as pessoas. Sim. Se o membro de igreja não tem a paixão por resgatar pessoas, para que ele vai servir no ministério? Então, ele precisa ser desenvolvido nisso. Peraí, olha com compaixão, vamos trabalhar empatia, vamos trabalhar compaixão. Primeiro, resgata aí sua família. Vamos começar pela sua família? Que tal? Ao invés de fazer evangelismo na praça. Quem é da sua família que você gostaria de ver alcançado, mas não é ainda? Vamos trabalhar nisso? Em que na sua vida pode mudar para a gente alcançar essa pessoa? Começa ali do mínimo, da pessoa. E aí você vai abrindo para toda a igreja. E é interessante que essa história me fez lembrar uma pesquisa da Barna, que é uma organização que faz pesquisas em igrejas, né, no mundo todo. E ela publicou um relatório mostrando o estado da igreja e que mostra que as igrejas que mais crescem, nos Estados Unidos pelo menos, são aquelas que realmente trabalham para o florescimento das pessoas nas áreas de fé, relacionamento, vocação, finanças e bem-estar. As igrejas que mais crescem estão preocupadas realmente com o desenvolvimento das pessoas. Olha que interessante, né? Está trabalhando por isso. Sim. Então, porque as pessoas se sentem acolhidas, desenvolvidas, acompanhadas e a vida delas floresce naturalmente, né? Mostra para as pessoas que a igreja se importa com elas. Eu me importo com os problemas que tem na sua vida. Você não é uma mera trabalho, mão de obra gratuita. Exatamente. Não, eu quero que você cresça. E você crescendo, você maduro, vai me ajudar a amadurecer outras pessoas. Então... Eu tenho um amigo que diz que, às vezes, o pastor considera os líderes como lenha, né? Você joga na fogueira, entra em estado sólido e sai gasoso. Né? E aí eu preciso de mais líderes, mais lenha para pôr na fogueira. Isso seria o pensamento oposto àquilo que seria o desenvolvimento para a vida toda, né? O desenvolvimento de longo prazo. O que o pastor precisaria fazer para sair desse estágio, dessa mentalidade de eu preciso de líderes para resolver o meu problema imediato e pensar no desenvolvimento de longo prazo? Eu vou pegar da sua frase. O que o pastor precisa para resolver meu problema imediato? O problema não é meu. O problema, falando de igreja, é do Espírito Santo. A igreja não é minha. Então, a gente tem uma necessidade de controle, de garantir que aquele problema seja resolvido. A gente deixa de confiar em Deus e coloca no nosso próprio muque aqui, no próprio punho, a responsabilidade por garantir que as coisas não vão se desfazer. E perde a confiança em Deus. Então, essa é uma perspectiva que a gente precisa... E eu entendo de igreja pequena, porque eu cresci em igreja pequena e faz parte até hoje. A gente precisa se desapegar um pouco, né? De garantir. Você quer garantir, você como líder quer garantir que o problema vai ser resolvido? Qual é o problema que tem que ser resolvido? É pegar a perua para pegar o irmão longe? Aí você vai de motorista, só que o seu irmão precisa ser preparado? Fora de São Paulo, perua, gente, uma van, é um micro-ônibus, tá? Para não ter problema. Pegar uma perua fora de São Paulo pode ser uma coisa muito perigosa. Entendi. Perua é a Kombi, né? Em São Paulo. Kombi, pronto. Desculpa, verdade, gente. Então você pega a Kombi para pegar os irmãos que vêm lá de distante, aí você perde o tempo que poderia dedicar para um sermão, para internalizar, para acompanhar sua família. E aí tudo bem, não, mas os irmãos precisam vir de longe para cá. Só que aqueles que estão ali já perto, e até a sua família, estão negligenciados. Então a gente começa a inverter, eu quero resolver o meu problema. Qual é o seu problema? Lista aí, quais são os seus problemas? E eu lembro agora da pesquisa que a Envisionar e o Josué fizeram em relação aos problemas dos líderes. O que eles desejam. E eu lembro que, em primeiro lugar, o que eles mais querem é pessoas, líderes capacitados. É o maior problema deles, né? Líderes capacitados. Então, se esse é o seu maior problema, foca em resolver este problema. Qual é o seu maior problema hoje? Então, não é... E tira a perspectiva do meu problema. Qual é o desafio desta igreja? O que o Espírito Santo, para a igreja dele, quer para esta igreja? Ele quer pessoas maduras. Às vezes é melhor a gente amadurecer menos pessoas para dar mais resultado do que deixar várias pessoas adolescentes na fé, que não geram frutos. Sim. Ontem eu estava conversando com um pastor e equipe pastoral, uma conversa muito assim, bizarra, eu diria, em alguns aspectos, porque eu estava propondo para o pastor um processo de desenvolvimento dos líderes dele, né?
E ele estava dizendo que não tinha que perder tempo desenvolvendo aqueles líderes, porque o trabalho principal dele tinha que ser captar novos líderes de outras igrejas. Com aquela velha oração que muitos pastores fazem: Deus me envie líderes. Então, e ele conseguiu captar 2 líderes de outras igrejas, estava super feliz, falou assim: agora eu tenho que fazer isso, tenho que captar novos líderes, já prontos. Só não estavam prontos, né? Pessoas trazem seus problemas, suas dificuldades, e em vez de focar naquele grupo que ele já tinha na mão para desenvolver aquelas pessoas, né? Então a gente fica sempre voltando no mesmo problema, né? Fico feliz quando o líder aparece em outra igreja, importo. E às vezes é uma bomba, né? Exato, porque você já tem que entrar logo para resolver o quê? O meu problema. Né? Então você já entra na ação. Eu nem sei quem você é. Como é que o pastor pode, então, elaborar um plano para resolver esse problema no longo prazo? Para desenvolver pessoas para a vida toda, né? Tá. Eu iria para aquilo que a gente conversou entende quais são, lista esses problemas, entende o que está acontecendo, quais são os problemas reais desta igreja, que é do Senhor Jesus, e quais são os problemas destas pessoas. Então, separa os problemas da igreja dos problemas das pessoas. Quais são os desafios que estas pessoas desta igreja estão passando atualmente? Você conhece? Você saberia dizer? Quais são os desafios que essas pessoas têm vivido? Elas têm problemas mais familiares? Elas têm problemas com os vizinhos? Elas têm problemas profissionais? Como é que está a vida delas? Então, comece fazendo essa lista em casa mesmo. Não precisa nem perguntar ainda para as pessoas. Faz a sua lista. Qual que você entende ser? Depois pergunta para as pessoas. Escute. Uma coisa importante do desenvolvimento de pessoas é que é sobre as pessoas, não é sobre mim. Então, eu preciso colocá-la no centro da minha conversa. Eu preciso trazê-la para a mesa para conversar. Então, escuta uma quantidade lá, uma amostra da sua igreja. Quais são os problemas que você tem enfrentado hoje na sua vida? E ali você volta para sua casa e fala assim: bom, o que eu vejo em comum entre essas pessoas, que elas estão sofrendo, estão precisando se desenvolver, precisam se comunicar melhor umas com as outras. Ainda são meninos na fé, ainda deixam as emoções dominarem. Ok, vamos trabalhar então sobre emoções ao longo de muito tempo. Vamos sentar, conversa semanalmente, quinzenalmente, põe no programa de discipulado, enfim. Os líderes não estão conseguindo se comunicar bem também. Ok, vamos trabalhar com os líderes. Chama lá para sua casa, a cada quinzena, vocês vão sentar e não vão falar sobre o ministério. Vão falar sobre a vida. E trabalha essas pessoas. O plano, gente, é sempre relacionamento. O plano é relacionar, foi o que Jesus fez. O plano é relacionar. Não precisa de um currículo muito renomado. Né? Entende o que essas pessoas precisam e ajuda elas a encontrarem. É simples isso. Demorado, mas simples. E funciona. Muito bom. Dentro desse conceito de desenvolver as pessoas pela vida toda, tem até uma expressão, né, que hoje está muito famosa, que é o lifelong learning, né? Que traz um pouco desse conceito, né? Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Claro. Olha, é uma das competências mais valorizadas hoje no mercado de trabalho. O que é o lifelong learning? É aprender para a vida toda, numa tradução livre, assim, né? Vocês sabiam que, olha que incrível, Deus nos deu essa capacidade de aprender a vida toda. O nosso cérebro pode criar novos neurônios até os 97 anos. Para 97. Cerca de 97. Então, não dá para precisar. Então eu tenho esperança ainda. Tem mais uns 30 anos pela frente. E o que os novos neurônios ajudam a trazer? Eles reforçam o seu caminho de aprendizagem. Então, você faz novas conexões. A gente chama isso de neuroplasticidade, neurogênese e neuroplasticidade. Por que é legal saber disso? Você não é aquele cachorro... Como é que é ensinar truque novo para cachorro velho e não funciona? Isso não funciona nem para cachorro, muito menos para gente. Porque Deus fez o nosso cérebro aprendizável a vida toda. E os 97 é só um mero marco, né? Pode ser muito mais. Mas a vida toda. Por que é que eu vou desperdiçar a minha capacidade de aprender até a faculdade, até o ensino médio, até uma pós-graduação? E olha só, quando a gente fala de aprender a vida toda, a gente está falando geralmente, né? O padrão que tinha anteriormente era de você escolhe o que eu tenho que aprender. Então, tinha faculdade, 5, 6, 7 faculdades, né, cursos diferentes. Eu ia até lá, passava 5 anos, e eu saía de lá formado. Recebi meu diploma, já não preciso fazer mais nada. Hoje em dia, está tão rápido, as mudanças estão tão rápidas, e as pessoas estão entendendo mais de si, que não adianta uma faculdade tentar encontrar o curso adequado para as pessoas. Hoje em dia, você já consegue escolher mais as matérias. E olhe lá, tem muita gente fazendo sucesso sem ir para a faculdade. E é uma tendência cada vez mais presente. Por quê? Se a pessoa tem a capacidade de falar quem eu quero me tornar,
Quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? E aí ela olha para a quantidade de informações, cursos e formações possíveis que pode levar ela até lá, ela escolhe por conta própria, alinhada com quem ela é, quando ela se conhece, e aí ela vai trazer o próprio plano. Maravilha. Como é que a gente adapta isso na igreja? Não necessariamente preciso criar esse currículo para as pessoas. E para a minha vida, eu tenho que ter a disciplina de falar, eu sou o responsável pelo meu crescimento. Não é sua esposa, não é seu marido, não é o seu pastor. E não é a sua membresia. É uma mudança de chave importante, né? Eu sou o responsável. E se eu sou o responsável, eu preciso saber escolher aquilo que eu vou deixar entrar na minha cabeça. Eu vou deliberadamente escolher o meu próprio currículo. Você não passaria, se estivesse na faculdade, você não passaria 5 horas ali sentado, 4, 5 horas sentado? Por que você não dedica 30 minutos todos os dias estudando? Naquilo que vai te tornar quem você quer ser e onde você quer chegar. Da mesma forma, a gente transpõe isso para a igreja. Onde a igreja quer chegar? Qual é a visão dessa igreja? Então, quem nós queremos nos tornar como igreja, como cultura? Maravilha. Então, qual é o nosso plano para chegar até lá? Vamos dedicar, vamos dar para fazer meia hora por dia? Ok. 1 hora por semana para a gente, o pastor, os líderes, trabalharem aonde nós queremos chegar. E aí isso ajuda as pessoas a entenderem que elas são responsáveis. Então, elas escolhem o caminho. Igrejas de grupos pequenos hoje até já dão um pouquinho mais desse poder às pessoas, né? Tem os grupos temáticos, fala, para onde você quer ir agora? Para onde você não quer ir? Isso dá para a pessoa a responsabilidade, inclusive, de assumir as consequências, se ela não gostar ou se ela foi por um caminho errado. Mas quem faz isso? Assume as consequências? Gente madura. Então, é um ciclo. Eu me responsabilizo, eu assumo as consequências. Se eu assumo as consequências, eu tenho o controle de fazer as mudanças que são necessárias na rota. E a igreja pode fazer isso com a sua membresia, com seus líderes. Ajuda eles a falar, olha, o que você quer se tornar? Você está dando para o membro a responsabilidade. Com o que você quer se comprometer? Você está dando para ele a voz. Afirma menos e pergunta mais. Isso ajuda. Então, o que você está me dizendo agora, eu estou me colocando outra vez no lugar do pastor da igreja pequena. É que eu preciso reduzir minha agenda de atividades para abrir espaço para começar a me relacionar com um grupo de pessoas que eu quero que se tornem líderes a longo prazo. Perfeito, não tem como colocar melhor. É isso. Simplificar os processos. E deixar alguns pratinhos caírem, vai acontecer. Mas já aceita, abre mão, porque vai ser temporário. Sim, eu estou me lembrando de um livro chamado Ministério de Jovens com Propósito, que o autor chama Doug Fields, e ele fala sobre como desenvolver um ministério na igreja, né? Ele fala com jovens, mas tem gente que usa isso para qualquer ministério, porque é muito estruturado o plano. Mas a base do que ele fala, a essência, é isso exatamente que o José falou. Você só vai desenvolver um ministério de sucesso se você tiver um desenvolvimento de líderes. E ele leva tão a sério isso que ele põe nos anexos do livro a agenda dele da semana, que é o encontro com os 12 líderes chaves. Ele fala assim, eu tomo café com fulano de tal na segunda-feira, almoço com fulano de tal. O resto eu encaixo o que dá. Mas esses 12 encontros é a minha agenda toda semana, com essas 12 pessoas. E é isso meu ministério, né? O resto é acompanhar. E se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para essas pessoas, esses 12 que estão ali, são 12, né? Que estão ali na agenda dele, o quanto eles cresceram desde que começaram a caminhar com este pastor até agora, seria gritante. E aí a gente se pergunta, quantos líderes, as pessoas que caminham comigo têm crescido? Né? Elas têm se espelhado, eu preciso ser um modelo de autodesenvolvimento e cutucar elas. Não no sentido de prestar contas a mim, mas de falar assim, você consegue chegar onde você quer, você consegue o Espírito Santo transformar você. Vamos lá, eu estou junto com você. É o relacionamento, é sentar na mesa e abrir espaço para isso. O pastor talvez seja o maior exemplo para a liderança de alguém que realmente foca no seu desenvolvimento pessoal ao longo do tempo, né? Se o pastor é uma pessoa que claramente tem na sua vida isso, ele compartilha do que ele está se desenvolvendo, o que ele está aprendendo, os livros que ele está estudando, dos cursos que ele está fazendo, a transformação pessoal que ele está vivendo, ele serve como um espelho mesmo, uma vitrine para os outros se inspirarem, né? Exato. Pastor, fazendo isso, você acha que pode contribuir para essa criação da cultura? Com certeza. E uma dica aqui, pastores, eu amo livros, eu sei que vocês também amam livros. A gente vai no congresso, sai de lá abarrotado. Eu venho aqui na Visionar, saio geralmente abarrotado. Mas eu vou voltar e com risco de ser repetitiva. Escolha intencionalmente os livros que você vai investir. Os cursos que você vai fazer.
Não faça aleatório. Isso aqui é importante. Fulano tá lendo isso, eu preciso ler também. Não, porque você vai ficar perdido. Quem você quer se tornar? Esse é o seu foco de 2020, o ano que você estiver ouvindo esse podcast. Qual vai ser o seu foco? Põe 3 coisas. Esse ano, o próximo período, não precisa ser virada de ano também, pode ser os próximos 6 meses, eu quero melhorar nisso, nisso e nisso. No máximo 3. Se for 1, melhor ainda. Eu vou investir nisso. Aí sim, começa a procurar os seus recursos. Faz a mesma coisa, conta isso de púlpito para as pessoas. Gente, eu estou melhorando, quero melhorar nisso. E compartilha com as pessoas essa jornada. Além delas melhorarem nesse ponto que você está melhorando, elas vão aprender que elas podem fazer a mesma coisa. Escolhe o ponto-chave, ou os 3 para quem não resistir, e procura material para isso. E material não é 15 livros, 70 cursos, não. Qual é o livro que eu vou ler e vou mergulhar nele? Qual é a pessoa? Quem vai ser o meu mentor? Eu conheço alguém que pode me ajudar nisso? Que canais de Instagram eu vou seguir? Até isso te ajuda. Mas você tem que ser intencional, tem que ser de propósito. Senão você fica sem propósito mesmo. Sara, você sugeriu vários momentos como é que o pastor pode... sobre a importância do pastor desenvolver líderes, acompanhar e tudo mais. Dá um exemplo de como pode ser uma dinâmica de um encontro de um pastor com um líder ou um grupo de líderes pequeno. O que ele pode fazer com essas pessoas? Assim, o roteiro do encontro, sabe assim? Show! Vou passar passo a passo para vocês então. Olha, a primeira coisa, vamos dizer o primeiro encontro. É muito bacana vocês fazerem um contrato da relação. O que é um contrato da relação? O que nós esperamos dessa relação e o que nós não esperamos. O que você quer e o que você não quer. Então, por exemplo, ali você pode trabalhar os horários que vão se encontrar e quando não puder, o que a gente faz? O que é aceitável para a gente desmarcar e o que não é aceitável? Então, tudo isso já deixa ali alinhadinho, porque as pessoas começam a entender, falar, eu estou colocando limites. O pastor, inclusive, neste momento, está colocando limites, coisa que nem sempre tem facilidade. Fala, olha, o meu tempo não é... Aliás, o seu tempo não é mais importante que o meu. Eu estou me doando para você e eu quero que você se doe porque o interesse também é seu. Então, coloque esses contratos, coloca isso verbalmente, claramente para as pessoas e abra para elas colocarem também. Então, primeiro encontro, para qualquer relação, tá, gente? Façam os contratos, até para casamento isso funciona. Colocou o contrato? Maravilha. Vamos para o desenrolar, né? Você pode perguntar sempre, aliás, pergunte sempre, como você está hoje? O que você está pensando? O que você está sentindo? E como você tem agido? Essas 3 perguntinhas também são clássicas para a pessoa trazer à tona o que realmente está acontecendo na vida dela. E aí vocês trabalham o tema que for do momento. Trabalhando as emoções, está trabalhando liderança, enfim, trabalha o tema. Conversando sempre, dando voz para o outro, sempre perguntando e não evitando afirmar. Porque aí você está dando voz e responsabilidade para o outro, quando ele traz as afirmações e não você. Show! No final, é bem proveitoso você colocar, tá, de tudo isso, o que nós conversamos hoje. O que você está levando de mais importante? Você está ajudando a pessoa a sintetizar, a trazer à tona o que foi de mais marcante. E sabe o que é legal aqui? Que, geralmente, você, como um desenvolvedor, você vai falar assim, cara, essa parte aqui deu um insight, eu tô vendo as fichas caindo na pessoa. E quando você pergunta isso, ela traz uma coisa que não tinha nada a ver para você. Aí você fala, olha só, como é que o que faz sentido para ela é muito diferente do que faz sentido para mim. E o processo é dela, maravilha. E para terminar, todo encontro de vocês fala, tá bom, e qual vai ser a sua ação da semana? Porque tem que gerar movimento. Não é só entendimento, lembra? Tem que aplicar. Como você vai aplicar isso que você aprendeu, isso que nós conversamos? Ponto, acabou. Encontro seguinte, como é que a gente começa? Relembrando o que aconteceu na semana passada. Relembrando o que aconteceu. Aí, isso também ajuda a pessoa a falar, o pastor, o líder vai me perguntar. Nem que seja para eu falar, não fiz nada, eu vou ficar envergonhado, mas eu vou ter que prestar contas. Aí sim. E aí você vai acompanhando a pessoa. Isso dá movimento no processo, dá comprometimento e gera a autorresponsabilidade da pessoa. E ela vai entendendo. Outra coisa legal também de você perguntar o que você está levando de mais importante, ou o que você aprendeu, é que a pessoa capta, ela memoriza uma frase, um parágrafo sobre o que está ficando importante para ela mesma. Ela entende o que está aprendendo. E isso é desenvolvimento. Eu gosto de registrar. Então, depois de um período, eu falo assim, olha, você percebeu que tudo isso aqui aconteceu? E você mostra para a pessoa. Mostra com as palavras da pessoa, põe aspas. Olha aqui tudo que você caminhou, são 5 semanas.
São 10 semanas que a gente está junto. Já percebeu tudo isso aconteceu? Porque a gente precisa ser lembrado. E aí a pessoa percebe que está crescendo e vai querer mais. E ela também já está aprendendo a fazer isso com outros. Vocês vão ver. 2, 3 semanas que vocês repetem esse modelinho, as pessoas já começam a andar sozinhas nele e replicar para suas famílias, para os seus amigos, onde elas estiverem desenvolvendo outras pessoas também. Legal. Muito bom. Bom, Sara, eu sou o pastor lá da igreja de 100 membros outra vez, né, ou 50, e estou processando tudo isso aqui, mas segunda-feira, por onde eu começo? Que passo eu dou primeiro se eu quiser realmente mudar para criar um processo de longo prazo aqui de desenvolvimento de líderes? Eu vou dar assim, macropassos que vocês vão ser capazes de dar os micros, tá? Primeiro, monta o seu plano de desenvolvimento pessoal. Quem você quer se tornar, onde você quer chegar. Em segundo lugar, onde a sua igreja vai chegar? Qual é a visão dela? Onde a sua visão, onde você quer chegar e quem você quer se tornar, se alinha com a igreja? Responda essa pergunta. De que forma se alinha? Às vezes, o pastor vai até descobrir que não se alinha. E ele vai falar, eu estou aqui, estou passando do tempo, eu estou atrapalhando a obra do Espírito Santo. E tudo bem, faz um plano de transição, vai comunicando, vai orando a respeito. Ou não, fala assim, gente, está muito alinhado. É para lá que nós vamos juntos mesmo. Agora, vamos para a parte B. Primeiro eu entendo a igreja. Agora, as pessoas. Quem são essas pessoas que você gostaria de trazer mais para perto para desenvolver? Faz uma lista aí com 5 nomes, no máximo. Começa com poucos mesmo, 3, 5 nomes. Convida essas pessoas, senta e pergunta como está a vida delas. Quem elas estão querendo se tornar? E aí, lembra que você fez a sua lição de casa lá com a visão? Faz o alinhamento. Onde essas pessoas querem chegar? Está alinhado com a igreja que nós queremos criar juntos? Queremos desenvolver juntos? Se sim, apresenta para essa pessoa e fala, eu quero te ajudar a se desenvolver para juntos desenvolvermos essa igreja que nós estamos construindo. E aí começam os encontros. Então, primeiro passo, olha para você, olha para a igreja, depois olha para as pessoas. Legal. Bom, gente, a gente passaria horas aqui conversando com a Sara, né? E um dos motivos pelos quais a gente trouxe a Sara é porque, às vezes, o pastor gosta de saber muito como o outro pastor está fazendo, mas se está fazendo todo mundo errado, não adianta você ouvir os outros, você tem que ouvir alguém de fora que mostra passos práticos como esse para ajudar você. Então, a gente vai ter que parar por aqui, mas eu acho que já tem bastante tarefa de casa, né, Tiago, para o pessoal seguir em frente e começar a virar a chave e mudar a vida pessoal e a igreja, etc. Então, Sara, obrigado por esse tempo e obrigado pelas dicas tão práticas que você deu para o pessoal. Pois é, conta pra gente como a gente encontra canal no Instagram, YouTube, TikTok. Tem TikTok? Não dei conta. Não tem como, não. Ai, gente, é uma alegria mesmo estar aqui e poder falar de coisas que realmente ajudam as pessoas, transformam a vida das pessoas e tá nos meus talentos, né? Quando eu descobri quem eu era, quando eu entendi para que Deus tinha me chamado, isso me fez tomar algumas decisões, algumas dolorosas, mas fez muito mais sentido. E hoje eu posso estar aqui, inclusive, para poder contar dessa forma. Como vocês me encontram? A gente pode continuar essa conversa no Instagram. Meu principal canal hoje em dia é @i, de Instituto Ressonare, @i-ressonare. E lá estou sempre produzindo conteúdos para falar sobre desenvolvimento de pessoas, gerenciamento das emoções, o desenvolvimento do líder, comportamento, mentalidade, enfim, tudo que é para você caminhar em direção à sua transformação. E também os cursos de coaching, formação e mentoria e coaching cristão, que eu te ensino passo a passo, cada ferramenta, como usar em cada situação, com cada pessoa, para desenvolvê-las também. Vai ser um prazer conversar mais com vocês. Muito obrigado pelas tantas pílulas de insights de liderança. Espero que as pessoas te sigam e continuem ouvindo um pouco mais de você. Muito obrigado por ter participado, topado vir. E espero que a gente se encontre mais vezes. Eu que agradeço. É só chamar que eu tô aqui. É isso aí, gente. Compartilhe esse episódio com outras pessoas e até o próximo episódio. Até mais, gente. Adorei, gente.